Muito bem, amigos, chegou o momento agora de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Esta semana estamos aí numa série muito especial, Em Busca de Deus. É verdade que a gente colocou o título dessa série Em Busca de Deus, mas na realidade poderia ser Em Busca do Homem, porque o plano da salvação, antes de ser uma iniciativa humana, é uma iniciativa divina. Antes de ser o homem em busca de Deus, é Deus em busca do homem. Isso acontece desde o Gênesis. Quando vamos para o capítulo 3 de Gênesis, lá nós encontramos, me parece que no verso 9, onde Deus diz assim: Adão, onde estás? Essa pergunta repercute por milhares de anos. Deus sempre perguntando aonde o homem está. O Evangelho é isso. É Deus indo em busca do homem. Nós aprendemos aqui já essa semana de que na maioria das religiões politeístas, a pessoa vai em busca de Deus e tenta apaziguar a ira de Deus ou tenta agradá-lo. No cristianismo, é Deus que vai em busca do homem, no grande desejo de nos salvar, de nos conceder vida eterna. E é por isso que conhecer esse Deus é tão importante. E a gente faz isso através do estudo da Palavra de Deus. Hoje teremos a oportunidade de mais uma vez aprendermos sobre a Bíblia. Por falar nisso, se você gosta de estudar a Bíblia e deseja fazer cursos gratuitos, você pode acessar a nossa plataforma de ensino bíblico, bibliamais.com.br. Anote esse endereço aí, bibliamais.com.br. Nesse site, você vai ter a oportunidade de aprender vários temas da Bíblia, aprofundar seus conhecimentos e a sua caminhada com Jesus. Na série de hoje, ou no estudo da nossa série de hoje, vamos aprender sobre o Deus Trino. Vamos compreender um pouquinho mais, de acordo com a revelação bíblica, a respeito da natureza da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas antes de avançarmos, queria convidar você para que nós orássemos a Deus pedindo a bênção sobre o estudo. Ora comigo? Nosso Pai eterno, muito obrigado pela chance de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos o Teu livro sagrado. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao nosso lado e que Ele nos ajude a descobrirmos os mistérios e os segredos que o Senhor reserva para nós. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse momento, que nós possamos ouvir mais uma vez a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre o Deus Trino. A Bíblia é o livro de Deus, é um livro confiável. Logo, a doutrina da Trindade também é confiável, porque ela se sustenta na palavra de Deus. Agora, o amor de Deus, a encarnação, o mal, a Trindade, são temas e são grandes mistérios da fé cristã. E por que chamamos de mistérios? Porque não podem ser compreendidos plenamente. Você consegue compreender plenamente o quanto Deus nos ama? Não, isso é impossível. Você consegue compreender completamente os mistérios que envolveram Jesus se tornar homem, a encarnação? Não, isso é um mistério. O mesmo acontece com o tema da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A Trindade não é uma contradição lógica. É algo que vai além da razão, mas não está contra a razão. E por isso eu quero apresentar para você hoje alguns argumentos que vão nos ajudar a entender esse assunto e também alguns textos da Bíblia para apoiar a ideia que estamos defendendo. Primeiro, vamos pensar sobre a complexidade da Trindade. A Trindade pertence ao que nós poderíamos chamar de o alto nível da compreensão espiritual. Ao estudarmos a Bíblia, nós nos deparamos com diferentes temas. E é claro que você vai concordar que alguns temas da Bíblia são simples, outros temas são bem e mais complexos. Deixa eu falar para você de um tema simples.
O que a Bíblia ensina, por exemplo, sobre as bem-aventuranças? E aí você estuda lá em Mateus capítulo 5, o que significa ser feliz à luz do ensino de Cristo. É um ensino simples que até uma criança consegue entender, mas há temas que são temas profundos. E se você pega, por exemplo, na Bíblia, o tema da justificação pela fé, você vai perceber que é um tema que exige um pouco mais de estudo para se compreender como nós somos salvos a despeito dos nossos pecados. Como a morte de Cristo foi uma morte vicária, substitutiva. É um tema que exige um melhor estudo, uma melhor dissecação. O tema da Trindade é assim. É um desses temas que pertence a um alto nível de compreensão. Isso não quer dizer que esse tema não possa ser compreendido, mas exige de nós um esforço mental maior. Mas é para fazer esse esforço mental que nós estamos aqui. É para tentarmos aprender ou tirar da Bíblia aquilo que ela deseja nos ensinar. É para usarmos analogias que facilitem a compreensão e o aprendizado. Esse é o nosso objetivo. Então venha comigo e deixe eu mostrar para você algumas coisas. Primeira delas, podemos dar um exemplo espacial para falar um pouquinho a respeito da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Olhe, por exemplo, para um objeto com uma única dimensão, como uma reta. Você tem aqui já um quadrado que possui duas dimensões. E você tem aqui um cubo que já tem 3 dimensões. Você percebe que os elementos, eles são bem parecidos, mas eles vão se aprofundando cada vez mais? Então, à medida que nós avançamos na compreensão das coisas, nós combinamos as coisas simples de maneiras novas. Maneiras que nem sequer poderiam ser imaginadas por alguém que só conhece os níveis mais simples. E a Trindade pertence a esse nível mais elevado do conhecimento. Encontramos um ser que são 3 pessoas, sem deixar de ser um único ser. Da mesma forma que um cubo são 6 quadrados, sem deixar de ser um único cubo. A Igreja cristã se debruçou sobre o tema da Trindade há séculos. E desde os primeiros encontros eclesiásticos, ficou bem claro de que a doutrina da Trindade era um mistério, mas algo poderia ser compreendido nesse mistério. Os primeiros pais da Igreja formularam uma proposta de que a Trindade são 3 hipóstases numa mesma ousia. Traduzindo isso para uma linguagem bem simples, são 3 pessoas distintas em uma mesma substância. Ou seja, tudo o que o Pai é, o Filho é e o Espírito é. Mas ainda são 3 seres distintos. Mas é um só Deus. Você percebe que não é tão fácil entender esse assunto? Isso exigirá de nós um esforço mental e também acreditar naquilo que a palavra ensina. É claro que o ensino da Bíblia caminha nessa direção. Falando ainda sobre a complexidade da Trindade, deixa eu dar um outro exemplo. Para se entender a Trindade, que é um nível mais elevado de conhecimento, o instrumento é o nosso próprio ser. E se o nosso ser não estiver limpo e brilhante, nossa visão dessas coisas será turva e opaca, como a lua vista por um telescópio sujo. Então, já que nós temos que raciocinar em cima desses temas bíblicos, se a nossa visão não estiver limpa, é como olhar para a lua com um telescópio que está com sua lente suja. Ou seja, nós não veremos em todos os detalhes e na sua beleza aquilo que podia ser visto, não por culpa da lua, mas por culpa do objeto que nós estamos usando para observá-la. O mesmo acontece com todos nós. Nós dependemos de ter uma mente aberta à palavra de Deus e aquilo que o Espírito quer nos revelar. Mas se eu não estou com essa mente aberta, a compreensão não chegará para mim. Então será sempre uma matéria de fé. Muitos afirmam, como pode haver uma trindade sem haver 3 deuses? E na realidade, a proposta que eles querem formular é a seguinte equação. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Então, se há uma trindade, tem que ser 3 deuses.
E isso seria até politeísmo. Mas a fórmula matemática que eu queria propor para você, que os cristãos entendem, seria 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 3. Ou seja, Deus é trino e não tríplice. Ele é 1 ao cubo. Bom, isso é uma fórmula matemática muito pobre para tentar se ensinar um pouco mais da Trindade. Ou eu poderia usar também a analogia da água. Você tem a água em 3 estados. Ela pode estar em estado sólido, líquido ou gasoso. Mas é água. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é Deus. De fato, continua sendo um mistério. Uma boa ilustração geométrica é o triângulo. Você tem num triângulo 3 lados, mas é um triângulo. Cada lado pode estar aqui representando um ser, um Deus da divindade, mas continua sendo um único triângulo. Tudo que o Deus é, Deus o Pai é, Deus o Filho é e Deus o Espírito Santo também é. Interessante que Santo Agostinho fala de uma ilustração moral sobre o tema. E ele dizia o seguinte: Deus é amor. O amor envolve o que ama, que é o Pai, aquele que recebe o amor, o amado, o Filho, e o Espírito Santo de amor que existe entre eles. Era assim que Agostinho dizia. O amor não existe sem esses 3 elementos. A Trindade existe, Deus existe de forma trina, Pai, Filho e Espírito Santo. Que tal agora uma ilustração antropológica? O ser humano é um ente que tem mente, ele pensa e ele expressa o pensamento em palavras. Então você tem uma mente, um pensamento e a expressão desse pensamento. Há unidade entre esses 3 elementos e eles não perdem a sua identidade. Então, assim como não pode haver comunicação desassociando a ideia da mente que eu tenho, do pensamento que eu tenho e da forma que eu verbalizo, também eu não posso desassociar os 3 seres da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Olhando para a palavra de Deus, você vai encontrar vários textos que vão refletir justamente a ideia desse Deus trino. E eu queria destacar uma coisa entre esses textos. Eles aparecem em momentos muito especiais do Evangelho. Vou dar o primeiro exemplo. Em Mateus 28, 19, nós lemos: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto é chamado texto da Grande Comissão. É quando Jesus convida a sua igreja para cumprir a missão evangélica de anunciar ao mundo a salvação. E então Cristo deixa claro que as pessoas que fossem anunciadas o Evangelho e aceitassem o Evangelho deveriam ser integradas ao corpo de Cristo, que é a igreja, pelo rito do batismo. E esse batismo deveria ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Mateus 28, 19 é uma prova clara de que os cristãos do primeiro século eram batizados em nome da Trindade, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa fórmula batismal não só fala da existência da Trindade, como da equivalência entre os 3 seres. Cada pessoa, ao ser inserida no corpo de Cristo, que é a igreja, o faz pelo rito do batismo, recebendo ali a bênção da Trindade, a bênção dos 3 seres da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deixa eu dar agora um outro exemplo da Bíblia para você. O próprio batismo de Jesus. Em Mateus 3, 16 e 17, nós temos o relato desse batismo. E Mateus escreveu assim: Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele.
E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em momentos específicos da Bíblia, você tem uma manifestação dos três seres da divindade. E aqui está outro deles, no exato momento em que Jesus é batizado. Quando Cristo está sendo batizado, você tem o Deus Filho sendo mergulhado na água por João Batista, você tem o Espírito Santo vindo sobre o Filho em forma corpórea de pomba, e você tem o Deus Pai que lá do alto vai dizer: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Cristo havia perguntado tempos antes aos discípulos sobre a sua identidade. Quem dizeis que eu sou? E agora Cristo está recebendo do próprio Pai a confirmação de que ele é o Filho de Deus. E esta confirmação, essa voz audível de Deus que Jesus ouviu por ocasião do seu batismo, o motivou para ir adiante no seu ministério, que, segundo a profecia de Daniel 9, duraria 3 anos e meio até a cruz. Ou seja, Cristo, ele esteve ungido pelo Espírito Santo e com a aprovação do Pai para desenvolver o seu ministério. Nesses momentos especiais do ministério de Cristo, nós vemos claramente a manifestação das três pessoas da divindade. E elas estão aí para celebrar o momento em que Jesus se batiza e dá início ao seu ministério terrestre. Interessante que ele é batizado, ungido pelo Espírito, com a aprovação do Pai, e quando ordena a igreja para pregar o Evangelho e fazer a mesma coisa, ele diz que as pessoas deveriam ser batizadas em nome dele, do Pai e do Espírito. Você percebe a perfeita coerência entre aquilo que Jesus está ensinando e aquilo que Jesus pratica? De fato, essa coerência entre a fala e a prática era o que distinguia Jesus e o seu ministério enigmático, atrativo, melhor, não enigmático, magnético, atrativo. As multidões, elas eram atraídas a Jesus, mas não eram atraídas às lideranças religiosas da época. Aliás, as pessoas não gostavam dos líderes religiosos da época. Eram pessoas detestáveis, porque eram pessoas que criticavam a tudo e a todos. Mas as pessoas gostavam de estar perto de Jesus. E o que havia de atrativo nesse ministério de Cristo? Era a coerência entre aquilo que ele ensinava e aquilo que ele praticava. E isso ficou claro no momento do seu batismo. Um outro exemplo que a palavra de Deus nos oferece. Gênesis 1, 1 e 2. A Bíblia abre o Pentateuco com a seguinte declaração: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando voltamos ao princípio, nós descobrimos de que lá Deus estava. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas eu queria partilhar mais um detalhe com você. No original hebraico, Gênesis 1, verso 1, traz a expressão Deus no plural. A palavra aqui é Elohim, plural de El. Então, se eu fosse traduzir do hebraico ao pé da letra, eu deveria traduzir: no princípio criou deuses, os céus e a terra. E por que Moisés, sob inspiração divina, está preferindo usar a palavra no plural e não no singular? É porque Moisés entendeu, e Deus revelou isso para ele, que os três seres da divindade estavam presentes no ato da criação. Deus criando todas as coisas através de Jesus, e o Espírito Santo estava presente, pairando por sobre as águas. Interessante que essa expressão pairar no hebraico vai aparecer mais uma vez no livro de Deuteronômio. E lá
vai referir-se a uma águia que voa sobre o ninho dos seus filhotes enquanto ela os protege e guarda. Esse tipo de cuidado, de proteção, de desvelo é que é retratado nessa expressão de que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ele estava cuidando, ele estava protegendo, acompanhando o processo. Bem, falamos então sobre Deus Pai como Criador, o Espírito Santo estando presente, mas o Deus Filho também está presente. Por quê? Porque a Bíblia vai ensinar que todas as coisas que foram criadas através de Jesus Cristo, o agente da criação. Deixa eu mostrar para você mais um texto da palavra de Deus. Paulo diz assim, Colossenses 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Você percebe que o apóstolo Paulo está acreditando a Jesus a criação de todas as coisas? Está afirmando que tudo foi feito por meio dele? É por isso que nós podemos afirmar com toda a convicção de que Deus criou todas as coisas, mas foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Daí a expressão plural. No princípio criou deuses, os céus e a terra. Há outro pensamento interessante de Santo Agostinho que vale a pena relembrar nesse momento. Deus está mais ansioso para derramar suas bênçãos sobre nós do que nós estamos para recebê-las. E uma das grandes bênçãos que Deus está ansioso em nos dar é a compreensão desse tema tão especial, envolvendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Por quê? Porque a compreensão correta de Deus nos colocará numa correta relação com Ele. Se nós não compreendermos bem quem é Deus, como poderemos nos relacionar com Ele? Nós seremos como aqueles discípulos de Atos capítulo 19, quando o apóstolo Paulo pergunta para eles, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Ao que eles responderam, nós nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Hoje, tem tantas pessoas que desconhecem o tema da Trindade quanto os discípulos de Atos 19. E é por isso que eu e você devemos abrir sempre o coração para que o Espírito Santo de Deus, que é o professor da Bíblia, nos auxilie na compreensão dele como Deus, de Jesus como Deus e do Deus o Pai, e do Pai como Deus. Esse assunto não é tão simples. Como eu disse no início, estamos falando de um nível mais alto da compreensão bíblica. É um mistério. Ele está classificado como um mistério, mas isso não quer dizer que a nossa mente não possa alcançar esse conhecimento. E ainda que nós não entendamos tudo o que acontece no universo da Trindade, nós sabemos o suficiente para nos relacionar com Deus e para a nossa salvação. Por isso, meus queridos, que ainda que o tema da Trindade seja um tema delicado e difícil de compreensão, é um tema com 100% do apoio bíblico. E compreender Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é o único caminho que nós temos para entrarmos numa correta relação. Porque você não pode se relacionar com Deus que você não conheça. E como conhecerão se não há quem pregue? E é por isso que estamos aqui, para que você conheça e se relacione. Esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta. A grande questão é, quando nós estamos dispostos a conhecer mais sobre Deus, mais e mais Ele se revela. E é assim que nós aprofundamos nosso conhecimento. Por isso, hoje, tome a decisão de conhecer mais e mais a respeito do Senhor, especialmente a respeito desse tema da Trindade, que é um tema tão especial e belo à luz das Escrituras.
E aí? Você está disposto a conhecer mais esse assunto? Você está disposto a se relacionar com esse Deus Trino que tem um projeto especial para a sua vida? Eu espero que sim. Sim, meus queridos amigos, ainda que nossa mente não alcance toda a complexidade da Trindade, nós podemos compreender que há um Deus que nos ama. Um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito. E eles estão tão unidos em propósito, em poder, que são considerados um único Deus. É esse único Deus que nós cristãos adoramos. Por isso não somos politeístas, mas monoteístas. E louvamos a esse Deus Trino por tudo que Ele fez, está fazendo e ainda fará por nossa salvação. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos hoje de aprender um pouquinho mais da Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos ajude, que nós possamos compreender cada vez mais os temas da Tua Palavra e que esses temas transformem nossa vida e nos coloquem numa correta relação com o Senhor. Abençoe esse amigo, esta amiga que ora comigo nesse momento e dai-nos, Senhor Deus, um dia feliz e abençoado em Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém.